Bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Jorge de Sousa e hoje vamos continuar a falar sobre a história do Reiki. Nos vídeos anteriores eu falei sobre a história de Mikao Usui, quem criou o sistema Reiki, o Usui Reiki Ryo. Falei do Dr. Hayashi, que é o segundo na nossa linhagem de mestres de Reiki, e da mestre, a Sra. Takata, que foi quem trouxe o Reiki para fora do Japão. No entanto, como eu disse, eu quero com estes vídeos mostrar aquilo que essas pessoas ou esses mestres foram para mim. Não estou tão preocupado com a história, com a cronologia, com o rigor das terras, daqueles nomes todos que estão nos livros, mas sim o que é que eles significam para mim. E tenho receio que nos outros vídeos, com a preocupação de falar um pouco do enquadramento histórico e do enquadramento que se vivia na época, a Segunda Guerra Mundial, o Japão numa transição entre o Japão feudal e o Japão mais moderno, todas essas informações que eu dei, acabou talvez por ficar um pouco desvanecido a ideia que eu tenho sobre cada um destas pessoas, que têm uma grande importância para todos nós, praticantes de Reiki. Então resolvi fazer este vídeo hoje, que é um pouco o resumo dos outros 3 vídeos, mas só com o foco de o que é que foi para mim cada um deles. Então, vamos começar por Mikao Usui. Para mim, uma enorme gratidão por Mikao Usui, porque não foi só por ter criado um sistema diferente, um método de trabalhar energia e que beneficia a todos nós. Não foi isso. É isso também, mas para mim a grande gratidão que tenho para com ele foi a sua dádiva à humanidade. Ou seja, ele não seguiu a regra do que era hábito no Japão, de que o conhecimento ficava dentro da família. Ele quis transmitir esse conhecimento aos outros. Essa, para mim, é a grande dádiva que Mikao Usui tem para com todos nós. Ele quis transmitir esse conhecimento. Daí ter formado a escola, ter formado a clínica, a Sociedade Usui Reiki Ryo, portanto, toda aquela história que eu falei no vídeo que falo sobre ele, com mais pormenor. Mas o que eu queria aqui salientar como ponto principal foi o que é inovação realmente para um japonês, sair da sua família e transmitir esse conhecimento a todos. E vimos que ele em 3 anos conseguiu formar 2.000 alunos e 18 mestres. Portanto, havia uma grande preocupação em transmitir esta mensagem. Depois, Dr. Hayashi. Dr. Hayashi era, como lhes disse, conhecido como alguém rebelde dentro da própria sociedade do Usui Reiki Ryo. E ainda bem. Às vezes é preciso ser-se rebelde, às vezes é preciso ir contra as coisas que estão normalmente instituídas. E nós vemos que ainda hoje a sociedade Usui Reiki Ryo tem uma grande dificuldade em aceitar ocidentais para o ensino. Aceita-se, senhor, mas nunca nenhum chega a mestre, ou professor, como se chama lá. Ficam pelo o equivalente cá ao nível 1 e 2. O nível 3 lá ninguém atinge, porque isso é exclusivo para os japoneses. Dr. Hayashi, ao sair da sociedade Usui Reiki Ryo, ficou um pouco livre desta obrigação. Na sua própria sociedade, ele também formava professores. E sabemos que uma dessas pessoas que ele formou foi a Sra. Takata, que foi lá para se curar, foi paciente, por assim dizer, da sua clínica durante 4 meses para tratar um tumor que tinha no estômago e outros problemas de saúde. E ao fim de 4 meses, quando sentiu que estava curada, quis aprender Reiki. Bem, não foi fácil, porque também o Dr. Hayashi tinha aquela ideia de que Reiki é para japoneses. Então a Sra. Takata teve uma ideia excelente. Como ela vivia no Havaí, então ela pediu, ensina-me Reiki, para eu poder tratar os imigrantes japoneses no Havaí. E assim ela aprendeu Reiki
com o Dr. Hayashi, trabalhou na clínica dele durante um ano. Isto é bom que se perceba que o Reiki não se aprende assim de um dia para o outro. É preciso aprender, mas é preciso praticar, praticar, praticar e principalmente viver a filosofia do Reiki. Não é só decorar, temos que viver, incorporar na nossa vida e depois pôr em prática. Esta a grande dádiva e o agradecimento que eu tenho para o Dr. Hayashi foi a sua rebeldia. A sua rebeldia permitiu que ele saísse da sociedade do Usui Reiki Ryo, que ele criasse a sua própria sociedade e que depois pudesse dar, por assim dizer, ao luxo de formar uma pessoa que não vivia no Japão. Embora descendente de japoneses, ela não era japonesa. Ela era americana. E finalmente, para terminarmos este conjunto de pessoas tão importantes para todos nós, os ocidentais que praticamos Reiki, a Senhora Takata, ou Mestre Takata, como ela depois se intitulou. Como eu lhes disse, só a partir da Mestre Takata é que o termo mestre começa a aparecer no Reiki. Até aí era professor, dito em japonês. A Mestre Takata teve, como se costuma dizer hoje, um jogo de cintura enorme. E todos nós temos uma grande dívida de gratidão para com ela. Porque, para alguns podem dizer, ela mentiu, aldrabou, alterou completamente a história, contou uma história completamente diferente. Mas temos que ver o enquadramento histórico que estávamos a viver. Ela estava a transmitir uma terapia japonesa na América, em plena Segunda Guerra Mundial, quando a América estava em guerra com o Japão. Se ela não cortasse a ligação quase que toda ao Japão, essa terapia nem sequer tinha sido aceita e se calhar até proibida, porque podia ter sido visto como uma interferência do Japão na sociedade americana. Então, o que é que ela fez? Ela apresenta Mikao Usui como um pastor católico, cristão. Um pastor cristão. Porque a sociedade americana é cristã. E era muito difícil aceitar algo vindo do budismo. Portanto, ele aparece como alguém formado em teologia numa faculdade americana, dava credibilidade. Tinha sido diretor de um colégio católico também, no Japão. Portanto, tudo isto dá uma certa credibilidade ao criador do Reiki. Depois, ao cortar com muita coisa que nós dizemos, então ela sabia, tinha conhecimento, não ensinou, o que ela fez foi cortar com tudo o que parecia, ou que dava um aspecto japonês. Se formos ver bem o que ela cortou foi isso. Ela criou um método diferente, alterou os nomes, não deixou de se chamar os nomes em japonês, porque isso estava muito nas vistas, passou para o nível 1, nível 2, nível 3, tirou o nome de professor e passou para mestre, algo que dá mais credibilidade e que fazia com que as pessoas quisessem aderir. E toda a formação que ela fez foi uma adaptação à sociedade americana, que todos nós sabemos é muito rápida, sempre muita coisa a acontecer, sempre a correr. Não se podia ir ali com aquela calma toda japonesa, tentar incutir na sociedade americana esta filosofia. Então ela criou um autotratamento de 21 dias para a seguir à sintonização, quase como a pessoa tem que fazer isto com um cumprimento de uma obrigação, mas era isto que os americanos estão habituados. Era isto que fazia sentido para eles. Então foi isso que ela estudou e foi isso que ela aplicou. Aqui temos que ver o jogo de cintura que ela teve para adaptar toda esta filosofia do Reiki à nova sociedade, à nova verdade que se vivia naquele momento, àquele enquadramento histórico que se vivia naquele momento, em plena Segunda Guerra Mundial, após o ataque a Pearl Harbor, o ódio que havia aos japoneses, e ela conseguiu difundir uma terapia japonesa, uma filosofia japonesa em plena sociedade americana. Ainda podem dizer, mas ela queria dinheiro, porque ela levava $10.000 para formar um mestre.
vamos analisar esta razão, 10 mil dólares para formar um mestre. Normalmente, nós valorizamos as coisas por aquilo que elas nos custam. Se algo for fácil e banal, não é valorizado. Se custar para conseguir, é valorizado. Com esta exigência da senhora Takata, de dizer que era obrigatório se cobrar 10 mil dólares para formar um mestre, ela conseguiu que quem foi mesmo para mestre de Reiki era alguém que investia a sério, era alguém que estava comprometido com a terapia Reiki, com a filosofia Reiki e que queria levava aquilo a sério. Não era como agora a gente vê, infelizmente, algumas escolas, eu não sou contra isso, quem achar que faz sentido, tudo bem, mas algumas escolas no fim de semana formam um mestre de Reiki. Nível 1, nível 2, nível 3, de seguida. Pagam 1000 euros e está feito. Não faz sentido. Não faz sentido porque o Reiki tem que ser vivido, tem que ser compreendido, assimilado e depois transmitido. Por isso, o sistema japonês tem tempos estipulados entre cada nível e até se pode alargar mais esses tempos se o aluno precisar. É importante que cada um vá à sua velocidade, cada um faça aquilo que para si faz sentido. Se para alguns faz sentido ter um diploma a dizer que é mestre, força, tudo bem, vão aí a esses sítios que eles fazem. Mas a senhora Takata, se vamos pensar que em 1970, quando ela começou a formar os mestres, 10 mil euros equivale, segundo um cálculo que eu vi, a 70, não é euros, é dólares, desculpem, a 70 mil dólares atuais. Portanto, para aprender algo, para tirar uma formação, nós tivermos que pagar 70 mil dólares ou 70 mil euros, nós só vamos fazê-lo se estivermos mesmo comprometidos, se acreditarmos mesmo. E foi isso que a senhora Takata conseguiu. Os mestres que ela formou foram pessoas que estavam realmente comprometidas com o Reiki, foram pessoas que estavam preparadas para continuar a difundir esta terapia e esta filosofia de vida. Por isso, ela chegou até nós e nós hoje temos todos a felicidade de praticar Reiki. Era isto que eu queria deixar neste vídeo de hoje, em que fui focar aquilo que para mim foi mais importante em cada um destes 3 mestres. No próximo vídeo talvez vamos falar das diferentes sociedades e diferentes linhas que o Reiki tomou a seguir à morte da senhora Takata e também aquele choque quando se descobriu que realmente a história não era bem como ela contava. Mas, como eu lhes disse, temos que perceber isto no enquadramento histórico que ela viveu. E depois de ela ter criado esta história, muito dificilmente ela iria negá-la nos tempos mais recentes, 1960, 1970, já não havia guerra, não é? Mas muito dificilmente se ia dizer, olha, afinal isto não é, entendem? A posição dela também, não é? Mais vale ter levado a sua história até ao fim. Deixo-vos com mais este vídeo, espero que gostem, espero que contribua para o aumento do vosso conhecimento no Reiki e que, se gostam, pratiquem com o autotratamento. Se não praticam ainda, podem fazer Reiki com alguém que pratique Reiki ou fazerem formação em Reiki. Tudo aqui só faz sentido aquilo que para vocês fizer sentido. Ok? Então, vemos no próximo vídeo.